Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Chicago, num bairro modesto ladeado por casas com fachadas ligeiramente desgastadas pelo tempo, ficava a antiga casa dos Reynolds. Era um prédio de tijolos vermelhos, construído várias décadas antes, com persianas brancas descascadas e um pequeno jardim cheio de ervas daninhas. Era o lar de Anna Reynolds, uma mulher de 28 anos cujo olhar sempre parecia carregar o peso de uma melancolia silenciosa. Anna crescerá naquela casa, entre paredes repletas de histórias de família, risadas da infância e às vezes, discussões silenciosas. Seu mundo fora moldado pela presença reconfortante dos pais e pelo vínculo, às vezes tenso, com seu irmão mais velho, Michael. Mas tudo mudou há 5 anos. A morte trágica do pai, ocorrida repentinamente em um acidente de carro, abalou o mundo deles. Desde aquele dia, Anna vivia sozinha na casa da família, carregando nos ombros o peso daquela ausência pesada e insuportável. Michael, por outro lado, fugira de Chicago para tentar reconstruir sua vida em Nova York, no implacável mundo das finanças, longe das memórias que o assaltavam. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, Anna se via cercada por vestígios do passado. A velha cômoda da sala, onde seu pai sempre guardava o chapéu, a poltrona surrada perto da janela, onde sua mãe adorava tricotar, o quarto que ela dividia com Michael, agora vazio e congelado no tempo. Ela passava horas limpando, arrumando e mantendo viva a memória da família que tanto amava. Trabalhou como assistente social em um centro para jovens problemáticos, uma vocação nascida de seu profundo desejo de ajudar aqueles que, como ela, às vezes se sentiam abandonados pelo mundo. Mas no fundo, um segredo pesado a atormentava. Ela nunca conseguirá perdoar Michael por tê-la abandonado após a morte do pai. Ela via a partida dele como uma fuga, uma traição. Cada vez que o telefone tocava e ela ouvia o nome dele, uma mistura de raiva e tristeza a invadia. E no entanto, no fundo, ela ainda tinha esperança de que um dia ele voltasse. Numa noite de outono, o céu estava baixo e carregado de nuvens cinzentas, enquanto uma brisa leve agitava as folhas secas pelos becos tranquilos do bairro. Os postes de luz lançavam uma luz suave e amarela, projetando sombras longas e bruxuleantes na calçada. Nessa atmosfera nostálgica, a antiga casa dos Reynolds parecia ainda mais solitária. Anna sentou-se perto da janela da sala, segurando uma xícara de chá quente, olhando para o vazio, observando as folhas caírem em redemoinhos preguiçosos. O peso dos anos, dos silêncios, das coisas não ditas, parecia pesar sobre seus ombros como um casaco pesado. De repente a campainha tocou, rompendo o silêncio da noite. O som ecoou por toda a casa, agudo, inesperado, quase irreal. Anna sentiu o coração disparar, uma mistura de apreensão e curiosidade a dominando. Ela se levantou lentamente, colocou a xícara na mesa de centro e caminhou até a porta da frente. Ao abri-la, o frio cortante do outono entrou, trazendo consigo o cheiro da cidade úmida e das folhas úmidas. Michael estava parado na porta. Ele estava lá, muito real, mas irreconhecível. Seu rosto, desgastado pelo cansaço e pelo tempo, trazia as marcas de anos de isolamento. Seus olhos, antes vivos e confiantes, agora pareciam nublados por uma profunda tristeza. Seu terno amarrotado, seu cabelo desgrenhado, tudo revelava o peso de sua jornada. Anna, estou de volta. Sua voz, baixa e rouca, carregava uma sinceridade de cortar o coração. Aquela palavra simples, dita após tantos anos de silêncio, tinha o peso de uma confissão. Anna olhou para ele sem alegria ou raiva. Seus olhos expressavam um profundo cansaço, o de anos de espera por uma ausência, de suportar o peso de um silêncio que durava demais. Ela ainda não sabia como responder, ou se realmente queria responder. Michael deu um passo à frente, abaixando a cabeça. Eu perdi tudo, Anna. Meu emprego, meu relacionamento, tudo desmoronou. E acima de tudo, eu me perdi. Um tremor percorreu sua voz, como se ele estivesse tentando extrair uma verdade enterrada há muito tempo. Não posso mais fugir. Quero recomeçar, dar sentido a tudo. E consertar o que quebrei, se você me der uma chance. Um silêncio se instalou pesado e solene. Anna sentiu suas emoções turbilhonarem, raiva, tristeza, ressentimento, mas também um tênue vislumbre de esperança. Ela respirou fundo, sentindo seu coração bater mais rápido. Michael, isso não é simples. Você não voltou só para dizer isso. Ela fechou a porta delicadamente atrás dele, como se quisesse convidar aquele passado para o presente, apesar das cicatrizes ainda abertas. Os primeiros dias após o retorno de Michael foram um campo de batalha silencioso.
A casa, antes tão pacífica em sua solidão, de repente se encheu de uma tensão palpável, quase elétrica. Ana não sabia como reagir a essa presença familiar, porém estranha. Cada olhar que trocavam parecia carregado de perguntas não formuladas com feridas ainda abertas. No fundo, ela havia esperado por muito tempo que Michael nunca mais voltasse. Sua fuga, por mais dolorosa que fosse, criará um vazio que ela aprenderá a preencher sozinha, pedra por pedra, com força de vontade e trabalho árduo. Seu coração guardava um ressentimento profundo, difícil de expressar, uma mistura amarga de abandono e decepção. No entanto, paradoxalmente, essa chegada inesperada despertou nela um vislumbre de esperança. Talvez fosse um golpe de sorte, uma rara oportunidade de curar velhas feridas, romper silêncios e se reconectar com um passado enterrado há muito tempo. A casa de repente pareceu menos pesada, como se o peso da ausência pudesse finalmente começar a se dissipar. Mas além deles dois havia uma ausência ainda mais profunda, a da mãe. Ela sucumbira ao câncer vários anos antes da tragédia que levará o pai. Seu desaparecimento deixará um vazio imenso, um silêncio cruel que nem Ana nem Michael conseguiram preencher. Essa ausência pesava muito na casa, em seus corações, em cada ação que realizavam. Às vezes, na quietude da noite, Ana quase conseguia ouvir sua voz distante e frágil, lembrando-os dos dias em que tudo ainda parecia possível. Com o passar dos dias, as conversas, inicialmente hesitantes e superficiais, começaram a se aprofundar. Ana e Michael gradualmente redescobriram o gosto amargo das memórias compartilhadas. Tardes de verão no jardim, discussões de infância, gargalhadas. Mas também as coisas não ditas, as frustrações acumuladas, os medos nunca expressos. A raiva de Ana ora se expressava em palavras ásperas, ora em silêncio glacial. Ela o culpava por ter ido embora, por ter fugido, o que para ela fora um abandono. Por que você me deixou sozinha com tudo isso? Ela perguntava com a voz embargada. Michael, por sua vez, carregava um imenso fardo de culpa. Ele mal se justificava, buscando nos olhos dela uma forma de perdão que sabia ser difícil de obter. Eu não sabia como lidar. Tinha medo de afundar, como papai. Não queria que isso acontecesse com você também. Suas feridas, tão diferentes, finalmente se revelaram frágeis e dolorosas. Eles estavam aprendendo a ouvir um ao outro, a reconhecer a dor um do outro, a entender que seu distanciamento não era uma rejeição, mas uma tentativa desajeitada de se proteger. Cada troca, cada silêncio compartilhado, gradualmente construía uma ponte frágil entre eles, uma promessa silenciosa de que talvez, juntos, eles poderiam enfrentar o passado e imaginar um futuro. Naquela noite, na cozinha banhada por sombras e luz dourada, algo se rompeu, e depois se abriu. Uma brecha se abriu no silêncio denso dos anos. As palavras que finalmente trocaram não eram perfeitas nem bem ordenadas, mas eram verdadeiras. E essa verdade, há muito temida, há muito reprimida, tornou-se um alívio, uma espécie de respiro. Como se, depois de anos caminhando na neblina, finalmente estivessem enxergando um pedacinho de céu. Ana sentiu algo profundo dentro de si se desfazer. O peso do segredo, que ela carregava como uma pedra no peito, pareceu finalmente deslizar de seus ombros. Ela percebeu o quanto esse silêncio a havia isolado, não apenas do irmão, mas de si mesma. Ao proteger a memória do pai, ela havia se esquecido de si mesma. E ao querer ser forte a todo custo, enterrou sua dor em um quarto escuro do seu coração. Michael, por sua vez, estava se descobrindo vulnerável. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu não ter todas as respostas. Não ser aquele que segue em frente em linha reta, custe o que custar. Ele finalmente viu a verdade. Sua fuga não havia apagado seus medos, os havia alimentado. Ele havia fugido da sombra do pai. Mas essa sombra o seguirá, silenciosamente, para os arranha-céus de Manhattan, para os corredores de seu apartamento vazio. E assim, naquela cozinha simples onde repousavam tantas memórias, eles fizeram uma escolha, não um milagre, não uma renovação repentina, mas uma decisão humilde e corajosa, não mais carregar seus fardos sozinhos. Eles iam se apoiar um no outro. Sério, pela primeira vez em anos. Os dias seguintes assumiram uma cor diferente. Nada foi fácil. Ainda havia silêncios, constrangimentos, gestos incertos. Mas a ternura retornou lentamente, como uma planta frágil finalmente rompendo a terra congelada. Ana retornou ao seu trabalho como assistente social com uma nova perspectiva. Agora carregava no coração não apenas feridas, mas também chaves. Compreendia melhor a solidão dos jovens que apoiava, o medo de se manifestarem, a vergonha que os atormentava em silêncio. Ela não era mais apenas uma profissional atenciosa, tornará-se testemunha de uma verdade universal, mesmo em famílias amorosas. O que não é dito pode matar lentamente.
Seus colegas notaram rapidamente essa mudança. Sua voz estava mais calma, porém mais segura. Sua capacidade de ouvir mais profunda. Ela irradiava um calor discreto, alimentado por sua própria resiliência. Uma adolescente em crise que ela acompanhava há 2 anos sem nenhum progresso notável, confidenciou-se a ela pela primeira vez. Foi uma confirmação para Ana, sua dor passada tinha um significado. Tinha um propósito. Por sua vez, Michael tomou uma decisão difícil mas essencial, procurou ajuda. Contatou um terapeuta recomendado por um centro local. A princípio, entrou na sala de espera com um nó na garganta, ainda assombrado pelo orgulho, pela ideia de que pedir ajuda significava fracassar. Mas desde as primeiras sessões ele entendeu outra coisa: conversar não era sobre cair, era sobre começar a se levantar. Ele iniciou um longo processo de reconstrução interior. Explorou seus antigos medos, sua relação conflituosa com a masculinidade, sua constante necessidade de desempenho, herdada de um pai que, apesar de suas falhas, fora um modelo exigente. Aprendeu a fazer as pazes com seu passado, a aceitar que podia ser um homem sensível sem ser fraco. Gradualmente, Michael redescobriu o gosto pelas coisas simples: cozinhar à noite com Ana, caminhar pelo bairro, ler um romance em vez de um relatório financeiro. Começou a se envolver em projetos comunitários, usando suas habilidades para ajudar pequenas organizações a administrar suas finanças. Não era Wall Street, mas era certo. Era verdade. O silêncio que carregaram por tantos anos, aquele silêncio carregado de segredos, dor e incompreensão, não pesava mais sobre seus ombros como uma corrente. Aos poucos, estava se tornando outra coisa. Não mais uma parede, mas um chão. Um terreno fértil. A base de um vínculo que estavam reconstruindo lenta e pacientemente, a cada palavra trocada, a cada olhar sem medo, a cada gesto oferecido sem máscara. As conversas cautelosas no início tornaram-se mais profundas, mais naturais. Suas vozes, antes hesitantes, aprenderam a se encontrar novamente sem julgamentos. Às vezes, um simples "você se lembra" era suficiente para trazer à tona uma lembrança enterrada, uma imagem da infância, uma cena esquecida. Eles riram. Às vezes choraram, mas nunca mais desviaram o olhar. A cumplicidade recém-descoberta não era mais a de antigamente, a de crianças na sala de estar ou adolescentes brigando na cozinha. Não, era um vínculo mais adulto, mais lúcido, forjado não pela inocência, mas pela reconciliação. Uma irmandade reconstruída com base na verdade e na aceitação, não nas aparências. E a casa, antigamente era um mausoléu. Cada cômodo parecia conter um fantasma. O perfume desbotado da mãe e a voz grave do pai ecoando pelos corredores. Objetos congelados no tempo como se aguardassem um retorno impossível. Mas, aos poucos, a casa se transformou. Sem grandes mudanças aparentes, sem nenhuma reforma espetacular. Tudo estava nos detalhes. As cortinas abertas com mais frequência, as plantas que Ana começara a regar com cuidado, a música que às vezes ecoava da cozinha e as risadas abafadas vindas da sala de estar à noite. As luzes acesas, as portas entreabertas. A dor não havia desaparecido, mas havia encontrado seu lugar. Não era mais um veneno, mas uma cicatriz que eles olhavam juntos, sem vergonha. 1 ano depois, numa manhã de primavera, o jardim, antes coberto de ervas daninhas, estava irreconhecível. Michael, com a ajuda de um vizinho jardineiro dedicado, passara semanas revirando o solo, plantando flores, consertando a cerca e instalando luzes de fada que Ana considerava um pouco cafonas, mas tão aconchegantes. A velha macieira ainda lá, estendia seus galhos como um avô carinhoso, e as sebes aparadas deixavam a luz dourada do pôr do sol penetrar. Naquele dia, Ana e Michael organizaram uma pequena festa. Nada de especial, algumas mesas cobertas com toalhas simples, comida caseira, um alto-falante tocando soul, jazz e algumas músicas da infância. A churrasqueira fumegava suavemente, risos ecoavam, copos tilintavam. O jardim estava cheio de rostos conhecidos, os colegas de Ana, os jovens do centro que ela apoiava, a terapeuta de Michael, a vizinha Ellen que lhes emprestara cadeiras, e até mesmo o adolescente rebelde que Michael recentemente ajudara a pagar suas dívidas. Foi uma comemoração modesta, mas teve um gostinho de vitória. Entre uma conversa e outra, Ana observava a cena. Michael, em pé junto à grelha, conversava com um grupo de convidados, visivelmente à vontade, sorrindo. Ela se lembrava da noite de seu retorno, de suas feições contraídas, de seus silêncios pesados. Ele havia mudado. Não porque se tornará o homem que fora, mas porque se permitirá tornar-se alguém novo, mais real, mais frágil, mais livre. Ela também havia mudado. Sentia-se enraizada, mas nunca congelada. Estava viva e avançava.
Aprenderá que não se cura o passado como se apaga uma mancha. Você o integra. Você o transforma. Conforme o céu ia ficando rosa e as luzes de fada se acendiam uma a uma, Ana se aproximou do irmão. Ele a cumprimentou com um sorriso cúmplice. Você percebeu? Há um ano, a gente nem se falava. Ela deu de ombros com os olhos brilhando. E agora estamos dividindo brownies caseiros com nosso vizinho de 80 anos e seu psicólogo. O milagre está completo. Eles riram baixinho. Então, sem dizer uma palavra, se abraçaram. Um gesto simples, natural, inesperado. Há um ano, não teriam conseguido. Hoje era óbvio, porque às vezes tudo o que é preciso é quebrar o silêncio para a luz entrar. E eles deixam essa luz entrar, não apagando o passado, mas finalmente dando-lhe espaço para respirar. Eles sabiam que a estrada à frente ainda seria longa. Haveria dias cinzentos, memórias dolorosas e talvez recaídas. Mas agora não estavam mais caminhando sozinhos. E essa foi a verdadeira vitória.